9. Mateus capítulo 9, no versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Glórias a Deus. Então, um ensinamento novo é para nós, né? Como Jesus disse, o ensinamento velho é para o tempo do Velho Testamento. E ele vem com um ensinamento novo. E hoje nós vamos falar aqui, aprender sobre o jejum. Por que jejuar? Ora, nós sabemos que mesmo antes de Jesus, já existia a prática do jejum. Como os discípulos de João Batista e dos fariseus falam: nós jejuamos, e os seus discípulos não jejuam. Então Jesus explicou ali naquele momento que eles não tinham naquele momento necessidade de jejuar. Por quê? Porque Jesus estava com eles. Mas quando Jesus fosse morto, eles estariam sozinhos. Então haveria um motivo deles estarem jejuando. E nós vamos aprender nesta noite o que é o jejum. Primeiro nós precisamos saber o que significa jejuar. Jejuar significa abster-se de alimento e de água, ou apenas do alimento e bebermos somente a água, né? Então a abstinência de um alimento, ela consiste em um jejum, mas não significa apenas isso, porque se alguém deixa de se alimentar, de beber água, sem um propósito divino, ou seja, sem consagrar sua vida a Deus, isso não é jejum, isso é dieta, né? É apenas deixar de se alimentar. Mas o jejum, jejum bíblico, ele serve para nós buscarmos a Deus, e nós vamos deixar de nos alimentar por algum período, horas, dias, né? Então o máximo que nós vemos biblicamente que as pessoas jejuavam eram de 3 dias. Inclusive até
pela medicina, né, após 3 dias já pode ter complicação na saúde da pessoa. Lógico que biblicamente tem casos, né, de jejum muito mais prolongados, mas são casos excepcionais, aonde havia uma influência de Deus, havia ali poder de Deus naquelas pessoas para que prolongasse assim o período de jejum. E o jejum pode ser de alimento sólido e também pode ser um jejum de sólido e de líquido, ou seja, o jejum parcial e o jejum total. E nós podemos aplicar o jejum na nossa vida dessas duas formas. Mas é importante nós sabermos para que serve o jejum. Por que nós devemos jejuar? A verdade é que não é que nós podemos jejuar. A verdade é que todo crente, ele deve jejuar. Deve ter a prática do jejum. Por que nós precisamos, né, de ter essa prática de jejum? Porque vamos ler, irmãos, lá em Mateus, capítulo... Vamos ler em Mateus capítulo 4, está bem perto aqui. Mateus capítulo 4, versículo 1. O título diz: A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então vamos ler até aqui. Então vemos que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério aqui na terra, ele iniciou sendo levado ao deserto e ficou 40 dias em jejum. 40 dias e 40 noites ele ficou jejuando. A Bíblia fala que depois desse período ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Então algumas pessoas entendem que ele pode ter tomado água durante esses 40 dias. Mas, em se tratando de Jesus, eu acho que foi um jejum total, onde ele não comeu nada e nem mesmo bebeu nada, né? Porque Moisés também ficou 40 dias e quando estava no Monte Horebe, buscando a Deus, e ele não comeu e nem bebeu, né? E Jesus, depois desse tempo, desse grande período de 40 dias sem comer nada, ele sentiu fome. Ora, se ele ficou todo este tempo sem comer nada, foi algo sobrenatural, né? E era um momento em que o diabo estaria tentando Jesus. E quando o diabo vê que Jesus ele teve fome, ele se achega e logo oferece alternativas, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, insistindo, levou Jesus a um lugar alto, o pináculo do templo, e usando a palavra de forma fora de contexto, né? Pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. Jesus respondendo disse:
Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele mostrou todas as riquezas do mundo e disse para Jesus: tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares, ou seja, se curvar, né, diante de Satanás e adorar Satanás. E Jesus diz: vai, Satanás, porque está escrito: só o Senhor Deus adorarás, só Ele servirás. E o diabo foi-se embora. Então aqui nós já entendemos para que serve o jejum: para combate espiritual, para fortalecimento espiritual. Quando Jesus ele foi tentado, foi logo após o seu período de jejum, e quando ele foi tentado, ele estava ali preparado para fazer a obra. Ele estava ali dando a nós também este exemplo de para que serve o jejum: para que nós estejamos fortes espiritualmente falando. Ora, abra sua Bíblia no Mateus 17, 21, onde Jesus confirma o que eu estou falando aqui. Mateus 17, 21. E diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui o texto nos fala de um jovem lunático, ou seja, era um jovem que estava possesso, cheio de demônios, e o pai daquele jovem levou aquele menino, aquele jovem, né, até os discípulos de Jesus, para expulsar aquele demônio. E eles tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. E depois Jesus expulsou aquele demônio, e eles perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus explicou para eles, né, que a casta de demônios que não saem senão com jejum e oração. Ou seja, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais, nós precisamos de jejum e oração. Então o crente ele precisa de praticar o jejum. Quando nós não praticamos o jejum, acontece aquilo que eu já falei em alguns cursos passados. Nós estamos alimentando apenas o nosso corpo físico, e o nosso espírito está sendo enfraquecido. Mas quando nós jejuamos e nós oramos, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente, e nós estamos nos aproximando de Deus. Nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, e nós ficamos também mais sensíveis a perceber as coisas que nos rodeiam, o que é certo e o que é errado. Os ataques do inimigo nós percebemos mais facilmente quando nós levamos uma vida de jejum. Também nós temos maior resistência aos desejos da carne. A carne, ela sempre tende a fazer as coisas erradas, a nos levar ao pecado, a pecar contra Deus. Mas quando nós jejuamos, nós enfraquecemos a nossa carne, fortalecemos o nosso espírito, e o Espírito de Deus, ele entra em uma comunicação maior com o nosso espírito, nos dando forças para vencer os desejos da carne. Alguém que tem, vamos dizer, uma tendência, né, a bebidas alcoólicas, por exemplo, ele foi liberto, né, parou de beber, mas ele
com um tempo, ele não jejua, ele não ora, e ele começa a sentir ali uma vontade de beber, que a carne começa a levá-lo a sentir essa vontade. E se ele não buscar a Deus, não jejuar, não orar, ele pode, uma hora dessa, acabar cedendo a esse desejo da carne e desviando-se do caminho de Deus, pecando assim contra Deus. Mas se tivermos uma vida de jejum e oração, nós estaremos fortes espiritualmente e os desejos da carne já não vão ser tão tentadores, não vão nos influenciar, porque nós estaremos fazendo a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Então o jejum nos aproxima de Deus. Quando nós sentimos que estamos fracos, espiritualmente falando, às vezes até com pouca vontade de vir para a igreja, né? Por que acontece muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja? Esfriou um pouquinho, não vem para a igreja. Choveu, não vem para a igreja, né? Qualquer probleminha, não vem para a igreja. São pessoas que estão fazendo a vontade da carne. Pode ter certeza que essa pessoa não está levando uma vida de jejum e oração. Porque quando estamos levando uma vida de jejum e oração, a nossa vontade é estarmos na presença de Deus, buscando, ou com chuva, sem chuva, frio, a forma que for, a nossa vontade vai estar sendo buscar a Deus. Então é importante nós termos uma vida de jejum e oração. Alguém que tem um cargo, um ministério, um obreiro da igreja, deve jejuar toda semana, 2, 3 vezes por semana, talvez mais, fazer campanha de jejum, E aquela pessoa que não tem um cargo deve também estar jejuando, se possível, pelo menos uma vez, na semana, tirando ali um momento de jejum. Até mesmo a pessoa que usa medicamento, no intervalo entre esse medicamento, ela pode estar também consagrando o jejum a Deus. Às vezes a pessoa fala, mas se eu ficar assim, eu vou ter problema. Olha, e Deus não é poderoso para até mesmo curar a pessoa, para não precisar de tomar um medicamento? Basta buscar a Deus, temos que ter fé, buscar ao Senhor. Então é necessário nós jejuarmos. Eu já tive experiência nesse sentido, um período que a gente começa a ficar sem jejuar e vai enfraquecendo. Quanto menos nós jejuamos, menos nós queremos orar, menos queremos fazer as coisas de Deus, mais pende para o lado da carne. Então é necessário o crente levar uma vida de jejum e oração. Nós devemos nos esforçar. Então o jejum serve para isso, para o fortalecimento espiritual. Agora tem outros motivos que também podem nos levar a jejuar. Por exemplo, quando nós estamos em um momento de aflição, quando nós estamos naquele chamado beco sem saída, quando nós nos deparamos com um problema insolúvel, um problema difícil, que vai além do nosso alcance, nós não podemos resolver de forma alguma. E neste momento de dificuldade, nós vamos buscar socorro de Deus. Então o jejum, ele também serve para buscarmos o socorro de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas,
capítulo 20, versículo 3. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 20, versículo 3. Amém? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Agora versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, irmãos, aconteceu que os exércitos se uniram ali de Moabe, né? Os moabitas e outros da montanha de Seir, eles se uniram contra Josafá, né? Os filhos de Amon se ajuntaram, e os filhos de Moabe contra Josafá, e uma multidão contra Josafá e contra Israel, Judá. E Josafá, o rei, temeu naquele momento, falou: nós vamos ser derrotados. E ele apregoou um jejum, ou seja, chamou todo o povo. Então nós vemos aqui, irmãos, que o jejum ele tanto pode ser individual, como pode ser um jejum coletivo, dependendo da situação. Se o problema é individual, a própria pessoa vai estar jejuando para buscar o socorro de Deus. Mas quando é um problema coletivo, digamos como nós estamos passando agora, esse problema dessa pandemia, e muitos se enclausuram, ficam enclausurados dentro da sua casa, temerosos, e esquecem de buscar socorro em Deus, com jejum e oração, buscando, né, para que Deus venha entrar com providência. Josafá, ele apregoou esse jejum em todo o Judá, convocou todo o povo para jejuar, e assim eles fizeram. Eles se reuniram, jejuaram, e eles se humilharam diante de Deus, e Deus lhes deu a resposta, e Deus lhes deu a salvação, entrou com providência. Deus destruiu aqueles exércitos que vinham contra o povo de Deus, e eles receberam de Deus a vitória. Por quê? Porque
porque em jejuns eles buscaram o socorro de Deus. Veja, então, o jejum ele serve também para buscar um socorro. Quando nós precisamos de um socorro de Deus, nós buscamos em jejum. Vejamos outra passagem bíblica, em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. E versículo 3. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Agora versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Aqui se trata de uma situação que passavam os judeus no tempo em que a rainha Esther estava em eminência, ou seja, ela tornou-se a ser rainha por casar-se com o rei Assuero. E havia um homem maligno, um homem usado pelo diabo chamado Ramã, e esse homem odiava o povo de Deus. E ele, com grande astúcia, conseguiu enganar o rei e fez um decreto no qual ele conseguiu o anel do rei para selar aquele decreto, decretando a morte de todos os judeus. E por isso todos os judeus estavam em luto, porque eles estavam com as suas vidas prestes a ser tiradas, eles iam morrer. E Mardoqueu, que era o tio de Esther, chegou essa mensagem até Esther, declarando tudo o que estava acontecendo e que Ramã estava fazendo. E sendo Esther também judia, ela também entraria nessa mortandade. E inclusive Mardoqueu disse: será que não foi este o propósito de Deus ter te colocado nessa posição como rainha? E eles jejuaram, e veja bem que eles proclamaram o jejum de 3 dias. Eles não iam comer e não iam beber, e depois desses 3 dias ela ia chegar diante do rei para tentar reverter essa situação, porque naquele tempo, se chegasse diante do rei sem uma autorização, a pessoa era morta. Era assim a lei ali dos medos e dos persas, né? E eles jejuaram. Após esse período de 3 dias, Esther, ela foi até o rei, e Deus lhe deu muita sabedoria, em que ela chamou o rei para uma festa na sua casa. O rei aceitou, e ela levou também esse Amã junto por 2 vezes. Na segunda vez, ela declarou, pedindo misericórdia ao rei, porque ela e todo o povo estavam para ser mortos. E ela declarou que Amã que era o culpado de ter feito tudo aquilo. Para resumir, irmãos, esse Amã, ele tinha feito uma forca preparada para enforcar Mardoqueu. Ele queria matar o tio da Esther.
Mas Deus mudou tudo isso. E o rei Assuero mandou que Amã fosse enforcado na forca que ele mesmo construiu. E fez ali uma aliança, né, com Mardoqueu e Esther, e deu o anel para eles, para que eles pudessem fazer um outro decreto para anular todo aquele decreto de morte sobre os judeus. E assim foi feito. E eles conseguiram então o socorro de Deus, a vitória de Deus, quando eles buscaram o socorro de Deus jejuando. Então, quando nós estamos precisando do socorro de Deus, nós podemos jejuar. É uma das formas para que serve o jejum. E vamos lá em Salmo 109, porque aqui nós vemos, né? Até agora nós vemos sobre o jejum coletivo. Salmo 109. Versículo 22. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhes sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. Aqui o salmista, clamando a Deus por socorro, e em jejum, em vez de jejuar, a minha carne emagrece. Ele estava aflito, estou aflito e necessitado. Ele estava passando por uma dificuldade e buscava o socorro de Deus, e isso jejuando. Então o jejum, ele serve para buscar o socorro de Deus. Nos momentos de dificuldade, nós podemos e, por que não dizer, devemos jejuar para pedir socorro a Deus. Uma outra forma para que serve também o jejum é para pedirmos perdão. Às vezes nós não pensamos nisso, né? Nós pecamos. Veja bem, nós pecamos contra Deus. É o que nós vamos fazer? Vamos orar e pedir perdão, né? Assim que nós aprendemos. Mas o jejum também é uma forma eficaz de pedir perdão a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Veja que eles falam: pecamos contra o Senhor. E a forma que eles buscavam o perdão de Deus pelo pecado que haviam cometido era jejuando.
jejuaram, perante o Senhor, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia para pedir perdão. Veja em Joel, capítulo 2. Abra sua Bíblia lá em Joel, capítulo 2, para nós vermos como o jejum também é importante no que diz respeito a pedirmos perdão a Deus. Não é simplesmente nós falarmos, pedirmos a Deus que nos perdoe, mas nos humilharmos diante de Deus, jejuando, para que Deus venha nos perdoar. Capítulo 2 de Joel, versículo 12. Amém? Ainda assim, agora mesmo diz: Senhor, convertei-vos a mim, e de todo o vosso coração, e é isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Veja bem, ele fala: convertei-vos a mim, todo o vosso coração, diz o Senhor, e isso com jejuns. Ou seja, o próprio Deus estava instruindo, mandando que o povo viesse a arrepender, buscar o perdão de Deus com jejuns. Rasgai não as vossas vestes, porque pela tradição, e pelo que eles entendiam, rasgavam as suas vestes num símbolo de rasgar o coração. Mas Deus está falando, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração, ou seja, ter um arrependimento sincero. E quando buscamos o perdão de Deus com jejum, então nós estamos buscando o perdão de Deus sinceramente, de todo o coração, jejuando, pedindo perdão, porque pecamos, porque transgredimos a lei de Deus e necessitamos do perdão de Deus. Quer ver? Abra lá em Jonas também, bem pertinho aí. Jonas, capítulo 3, um pouquinho para frente. Jonas capítulo 3, versículo 5. Ao contrário? Porque as folhas da minha Bíblia estão, acho que está um pouco frio hoje, elas estão meio grudadas. Jonas, capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e
proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Veja, lembra que Jonas, o profeta fujão, Deus mandou ele pregar em Nínive, e ele não quis, foi para Tarsis, entrou no navio. Deus fez com que ele entrasse, fosse jogado ao mar, ficou 3 dias no ventre da baleia, e depois, orando, Deus mandou que a baleia o vomitasse na praia. Ele foi até Nínive e pregou em Nínive que Deus iria destruir a cidade, por causa do pecado que havia naquela cidade. E o que eles fizeram? Eles jejuaram por 3 dias, pedindo perdão a Deus, vestiram-se de pano de saco, uma forma de humilhação, e até mesmo os animais eles impuseram este jejum de 3 dias, e Deus viu as suas obras, ou seja, eles jejuaram, eles se arrependeram do pecado, deixaram a prática do pecado, e Deus ouviu, e perdoou aquele povo. Então nós vemos que o jejum, ele serve para que nós venhamos a pedir perdão a Deus. Irmãos, agora existe um tipo de jejum que Deus não responde. Quer ver? Abre lá em 58 de Isaías. Isaías 58. Um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Veja bem, que o povo jejuava, porém continuava na prática pecaminosa, continuava fazendo o que era mal aos olhos de Deus, não tinha amor em seus corações, não ajudava o seu próximo. E este é um jejum que Deus não recebe. Não adianta nós jejuarmos para
supostamente chamar a atenção de Deus, sendo que continuamos a praticar as coisas erradas que Deus condena, né? Então Deus fala assim, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, saia do pecado, saia da impiedade, se converta realmente, né? Não vos conformeis com este mundo, como está escrito, mas sirva a Deus de todo o coração, com sinceridade do coração. Então esse é o jejum que Deus quer, e não o jejum que o povo estava fazendo, que infelizmente ainda hoje muitos praticam. Jejumam, mas continuam na prática do erro, continuam no pecado. E este jejum Deus não recebe, Deus não se agrada desse tipo de jejum. Agora existe, irmãos, uma coisa que nós não devemos fazer quando estamos jejuando, sabia? Foi até engraçado eu perguntando para o Lê em casa, né? Eu falei, Lê, sabia que tem uma coisa que nós não podemos fazer quando nós estamos jejuando? E eu perguntei para ele o que é. Aí ele falou assim, nós não podemos comer. Quando não jejuamos, não podemos comer, né? Foi direto, mas não seria essa a resposta. Era algo mais sério. Então abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, e nós vamos ver aqui que Jesus disse que nós não devemos fazer quando jejuamos. Mateus capítulo 6, e o versículo 16. O que não devemos fazer quando jejuamos. Está escrito assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Ou seja, quando jejuar, não fica triste. Não pareça para os outros, né, que você está triste. Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Entendeu? Então o que não podemos fazer quando está jejuando? Parecer aos homens que jejuamos. Ficamos com cara de triste, estou passando fome, né? Está querendo se aparecer. Ou seja, a intenção dos fariseus hipócritas é de mostrar uma santidade, ou seja, uma falsa santidade. Eu estou jejuando, eu estou me afligindo diante de Deus, e isso não agrada a Deus. Quando a pessoa ela está jejuando e ela se vangloria por isso, né, ela, como se diz, toca trombeta, sai anunciando por aí, eu estou jejuando, eu estou fazendo jejum e tal. Então o que acontece? Quando a pessoa faz isso, ela não vai receber nada de Deus. É o que Jesus disse. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, ela já está recebendo a honra dos homens, porque os homens vão olhar e falar, olha, aquele ali jejua, hein? Vão olhar ali e falar, Bom Roberto jejua mesmo, é homem de Deus. Então,
que acontece? Já recebeu dos homens a recompensa. Mas quando nós jejuamos, nós não devemos deixar, né, mostrar aos outros que estamos jejuando. Porque nós não estamos jejuando para ninguém, nós estamos jejuando para Deus. Então só Deus precisa saber de que nós estamos jejuando. É lógico que pode acontecer algum caso em que a pessoa insista que você, um momento, não, come isso, quer te dar alguma coisa para você comer, você não quero, tal, e tanto fala, não, eu não posso comer agora, tal, aí, mas você não está se gloriando, né, por estar fazendo aquilo. Então o errado é a pessoa estar se gloriando, falar, eu estou jejuando, isso aqui, parece que ele está se exaltando, né? Então isso é errado diante de Deus, e quando a pessoa faz isso, o jejum dele perde valor. Tá? Então isso nós não podemos fazer. Agora, quando é um jejum coletivo, por exemplo, vamos aqui, o pastor, né, pregou um jejum para a igreja, então toda a igreja está sabendo. Jejum em prol da campanha. Em prol da campanha. Porém, se a igreja aqui, vamos dizer, chegar para outras igrejas, nossa igreja está jejuando, tal, também perdeu o valor, está se gloriando diante dos homens. Então, quando nossa igreja jejua, é para buscar a Deus por algum propósito, não para mostrar para outras igrejas que nós também estamos jejuando. Então, o importante, ou seja, jejum coletivo, individual, nós estamos sempre apresentando a Deus. Nunca podemos nos gloriar disso, né, de estar jejuando, porque até isso não é um motivo de glória, é um motivo de nós nos humilharmos diante de Deus, porque precisamos, né, necessitamos de Deus. Então são essas formas de jejum e o que nós podemos, né, precisamos fazer. Alguém tem alguma pergunta? Jejum de meio período, é válido? Sim, meio período? Até meio-dia, irmão. É válido sim, irmão. O jejum, ele não tem assim um período determinado. A única coisa que é importante é nós sentirmos que estamos jejuando, né? Porque não tem sentido nenhum eu vou fazer um jejum de meia hora, mas eu não estou sentindo fome. Então não tem sentido, né? Agora no jejum é importante que nós estejamos sentindo fome, porque quando nós estamos sentindo fome e nós não nos alimentamos, então nós estamos negando a nossa carne esse sentido, né, de esse alimento, para dedicar nesse momento a Deus o fortalecimento espiritual. Então a quantidade de horas, a Bíblia não fala, né, quantas horas deve ser, mas no nosso entendimento, o jejum nós temos que ter, sentirmos que estamos jejuando, para que realmente, né, haja um efeito. Mas pode ser meio-dia, um dia, algumas horas, né? Aí vai de cada um. E pode ser o jejum total, sem comer, sem beber, ou pode ser o jejum bebendo água. Quando o jejum bebendo água, a gente consegue ficar mais tempo, né, sem comer, porque a água, ela é mais difícil ficar sem beber água do que ficar sem comer, né? Então, aí existem outros tipos de jejum que alguns não reconhecem como jejum, como no caso de Daniel, que ele ficou sem comer manjares, né, coisas boas, gostosas, prazerosas, por 21 dias, né? Então tem esse tipo de jejum que alguns não consideram, né, que é o jejum. Vamos dizer, a pessoa gosta de um determinado alimento, aí eu vou tirar aquele determinado alimento por 21 dias, né? Então pode até não ser um jejum, mas é uma forma também de consagrar a Deus, né,
fazer aquele propósito diante de Deus, que também é válido. Mais alguém? Perguntar isso daí. Tá aí, isso. Então, é válido. Pode até não entrar, né, configurar como um jejum, mas é um propósito diante de Deus que também é válido e Deus responde. Desde que tenha, né, o princípio, né? O princípio de. Por jejuar, no jejum ele não falar mal do Exato. Isso aí já não é nem jejum, é uma obrigação, né? Esse princípio cristão, né? Isso é uma obrigação. Mas é válido sim. Sabe, irmão, que o jejum é abster-se de alimento e água, no caso, ou só do alimento com água, né? A partir do momento que você entrou em jejum, aquilo que você estipulou diante de Deus, você vai fazer, né? Por exemplo, vou fazer um jejum total, total. Não importa se você acabou meia hora atrás você tomou um refrigerante, bebeu uma água, não importa. A partir do momento que você entrou em jejum, entendeu? Isso, desde quando você. E é importante, né? Quando nós jejuarmos, é importante nós começarmos o jejum com oração, né? Para nós apresentarmos o jejum diante de Deus. Então, ora, apresenta o jejum, a forma que você vai jejuar e o seu propósito. Para que você vai jejuar? Qual é o seu propósito? Né? É pedindo socorro? É pedindo perdão? É jejuando para que Deus possa curar, libertar alguém? Então temos que apresentar a Deus. E quando terminamos o jejum, também para entregar o jejum, também é em oração. Oramos e apresentamos a Deus em oração. Se durante o período do jejum, vamos dizer que a pessoa está jejuando e de repente ela esquece e come alguma coisa, esqueci, e agora? Quebrou o jejum. Então o que você tem que fazer? Cancelou aquele jejum, depois você faz outro jejum, porque aquele jejum foi quebrado. Tá? Então ficamos por aqui, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais este tipo de ensino.